No segundo momento de hoje, nós teremos uma palestra sobre hepatotoxicidade medicamentosa, como abordar. Ela será apresentada pelo Dr. Raimundo Paraná, da Bahia. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Ele é médico assessor da Câmara Técnica em Hepatites Virais da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e do Ministério da Saúde do Brasil. Ele é bolsista nível 1 de produtividade em pesquisa e líder de grupo de pesquisa em hepatites virais e doenças relacionadas e de hepatotoxicidade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, CNPq. O Dr. Raimundo é fellow em hepatologia pelo ISERM, do Hôpital de Universidade Claude Bernard, em Lyon, na França. Ele é mestre em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. É doutor em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, no programa CAPES COFECUB, em Lyon, na França. Possui livre docência em Hepatologia Clínica pela Universidade Federal da Bahia. É chefe do Serviço de Gastrohepatologia nos anos de 2009 a 2015 e atual coordenador do Núcleo de Alta Complexidade em Hepatologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia. Ele é coordenador do Programa de Educação Médica Continuada em Hepatologia, conhecido como Hepatologia do Milênio, e do Grupo de Estudos em Hepatites Virais, envolvendo os centros de referência em hepatologia de Salvador, na Bahia, do Rio Branco e do Cruzeiro do Sul, no Acre, e de Porto Velho, em Rondônia. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia, da Associação Americana para o Estudo do Fígado, da Associação Europeia para o Estudo do Fígado e da Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado. Ele é presidente eleito da Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado no biênio 2018 e 2020. Para moderar essa aula, nós teremos como convidado o Dr. José Imar Moraes de Medeiros Filho. Ele é professor associado e coordenador da disciplina de gastroenterologia da Universidade Federal da Paraíba. Ele é coordenador do ambulatório de hepatologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba. E é o coordenador clínico do programa de transplante de fígado dos hospitais Unimed e Nossa Senhora das Neves, aqui em nossa cidade de João Pessoa. Com você, Dr. Raimundo Paraná. Quero também agradecer pelo tema, um tema extremamente interessante ao qual venho me dedicando. Eu me dediquei muito e continuo me dedicando às hepatites virais, sobretudo a hepatite B e delta, que são doenças mais desafiadoras, porque a hepatite C hoje ficou um pouquinho sem graça, ficou muito fácil de lidar, de tratar, e outros temas desafiantes emergiram após a hepatite C, e um deles é justamente a toxicidade. Um tema extremamente desafiador, porque impõe seríssimas dificuldades para o diagnóstico, e eu acho que a primeira delas é o pouco conhecimento da classe médica e também de outros profissionais de saúde acerca da toxicidade, hepatotoxicidade por drogas e por xenobióticos. Isso se tornou ainda mais complexo em função do falso conceito em saúde trazido pelas práticas modistas e essas fórmulas anabolizantes, hormônios, suplementos alimentares e as falsas especialidades médicas que prometem, dentro de uma falsa ciência, uma abordagem complementar e que, na verdade, engana o paciente e prescrevem formulações de risco sem levar em consideração a toxicidade direta dessas formulações, nem as suas interações medicamentosas. Hepatotoxicidade hoje nós chamamos DILI, um termo que vem do inglês, Drug Induced Liver Injury. É uma reação adversa com dano hepático, na maioria das vezes não é um quadro previsível. Ela pode ser grave, pode ser leve, pode ser hepatocelular, pode ser vascular, pode ser metabólica, pode ser colestática,
pode ser aguda e pode ser crônica. Na verdade, nós sempre lidamos com a questão da toxicidade baseado na hepatotoxicidade bem definida como hepatocelular, aquela que parece uma hepatite aguda viral, onde há aminotransferases bem mais elevadas do que as enzimas colestáticas, ou o contrário, as enzimas colestáticas bem elevadas em relação às aminotransferases, demonstrando um quadro muito mais colestático, ou ainda uma forma mista, onde não podíamos definir, mas tinha componente desses dois fatores. Mas hoje a gente lida com outras situações. A gente lida com a NASH, induzida por droga, com a doença vascular hepática induzida por droga, muito séria e bem mais recente em relação os demais padrões conhecidos, as alterações mínimas no fígado e uma questão que hoje nos desafia muito, que é o achado em pacientes com aminotransferases elevadas de fígado com hepatócitos induzidos. E, na verdade, a gente não sabe exatamente o que significa, nem o seu potencial de evolução. A DILI também hoje é classificada não só como induzida por drogas, e ela é separada daquela que é induzida por ervas e suplementos alimentares, que passa a se chamar ILI, Herbal Injury, não mais Drug Injury. São doenças extremamente negligenciadas em nosso meio, subdiagnosticadas, e pela primeira vez a Sociedade Brasileira de Hepatologia teve, em 2010, a primeira reunião que avaliou esse problema no Brasil, e esse suplemento do GED, que publicou todo o conteúdo dessa reunião da SBH, até hoje serve de referência, não só no Brasil, mas em muitos países latino-americanos. Temos uma absoluta carência de informações da América Latina em relação a outros países. Os americanos, canadenses e europeus estão muito mais, e também asiáticos, muito mais avançados no conhecimento deste tema do que nós, na América Latina. E foi por isso que a ALE fomentou, nos últimos anos, um consórcio latino-americano que é chamado de SLATIN-DILI. É um consórcio latino-americano que envolve diversos países, mas que tem a Argentina, o Uruguai, o Chile e o Brasil como carro-chefes, e, no caso do Brasil, particularmente, o nosso grupo aqui de Salvador, juntamente com a Universidade de Málaga, seguindo os passos do que a Espanha fez há cerca de 15 anos, criando uma central única de relatos de casos de toxicidade, que é a melhor maneira de conhecermos, sobretudo, conhecermos esse tema, sobretudo depois que os suplementos alimentares e as formulações entraram no jogo, porque há uma absoluta falta de informação científica acerca das substâncias que são utilizadas nessas fórmulas e que são hoje alardeadas, prescritas e trazidas na forma de modismo através das mídias sociais, e que muitas pessoas se expõem de boa fé a esse verdadeiro estelionato. Há um sério problema na América Latina que se refere à ausência de bancos de dados. E é por isso que nós criamos esse consórcio, e esse consórcio foi criado para reduzir os nossos gaps em relação aos países mais desenvolvidos. Mas a gente encontra sérias dificuldades, porque se já é difícil para Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, onde já existe uma estrutura mais bem montada de pesquisa clínica, imagino o que são os outros países. Nós não temos uma série de dificuldades de manter fluxos de investigação no nosso sistema de saúde e, para piorar, temos subfinanciamento de pesquisa, o que dificulta o encaminhamento de SOPs para avaliar, por exemplo,
suscetibilidade genética. De qualquer maneira, até o ano passado, esse consórcio já tinha 312 relatos de DILI da América Latina, alguns casos de DILI após o rechallenge, que é o fato do indivíduo ter se reexposto ao agente agressor. Isso aqui acontece muito com fitoterápicos, mas acontece com drogas também. E os senhores observem que algo está surgindo também entre os nossos casos, que é a questão da DILI induzida nos indivíduos que fazem uso de medicamentos para modelação do corpo, incluindo aí os anabolizantes. Há uma absoluta subnotificação de casos de toxicidade, mas todos esses já estiveram no nosso rol. Eu vou só chamar a atenção alguns produtos de marca, essa garcinia cambodiana, no qual nós já tivemos casos e relatamos, está presente em diversas formulações, sobretudo ortomoleculares. A centelha asiática já foi usada no Brasil, não mais. A camélia sinensis, que é o chá verde, que tomado como chá não faz mal algum, mas tomado em formulações, ele aumenta de 500 a 1000 vezes a concentração de catequina, e por aí vai. Ginkgo biloba e por aí vai. A bucha, o chá de bucha, coincidentemente tive na semana passada uma hepatite aguda numa jovem que leu na internet o uso do chá de bucha e tinha feito a utilização deste chá para a perda de peso e fez uma hepatite aguda. E do outro lado estão aqui a amoxicilina clavulonato campeã e os anti-inflamatórios não hormonais, mas observe aqui que já aparece o estanozolol, que é um anabolizante muito utilizado, e a nimesulida, que é o anti-inflamatório mais associado com uma agressão hepatocelular e que já foi banido da prescrição em alguns países, mas é extremamente prescrito no Brasil. Não me perguntem por quê, mas os odontólogos, os dentistas são os principais prescritores. O nosso gap é bastante grande, isso já melhorou muito, nós já estamos aqui por volta de quase 60, mas, de qualquer maneira, a Argentina e o Uruguai já se debruçam sobre esse tema faz um longo tempo. O Brasil chegou a um tempo mais recente a esse consórcio, mas praticamente toda semana nós temos um caso, porque criamos um ambulatório de hepatotoxicidade e farmacognósia, que é extremamente importante para quem lida com a hepatotoxicidade por ervas e suplementos alimentares, porque é preciso estudar o princípio ativo dessas diversas substâncias que os pacientes são expostos para entender se existe uma relação causal entre a exposição a essas substâncias e o desenvolvimento da agressão hepática. Em 2015, com recursos de uma fundação estrangeira e uma fundação aqui da Bahia, iniciamos um consórcio brasileiro que envolve 8 centros de referência em transplante no país. É o estudo Hepatox, onde a gente avaliou todos os casos de hepatite fulminante nesses centros de transplante no Brasil. E, para a nossa surpresa, as principais causas de hepatite fulminante no nosso meio não foram as hepatites virais, como é, por exemplo, na Argentina, na nossa vizinha Argentina, mas foi DILI e doença idiopática, ou seja, criptogênica. E quando a gente fala em doença idiopática e criptogênica, entenda que boa parte disso aqui é DILI. DILI não relatada pelo paciente que chega em condições já de encefalopatia, não relatada porque esse paciente é admitido em situação de emergência e não há tempo de entrevistar toda a família. De qualquer maneira, mesmo tendo essa forma criptogênica na dianteira, observem que logo em seguida vem a DILI, e entre os casos de DILI, os anti-inflamatórios e os antibióticos e tuberculostáticos são os campeões, embora um sem número de outras situações.
também, para nossa surpresa, muito diferente do que ocorre nos Estados Unidos e nos países, alguns países europeus, como a Inglaterra e a Dinamarca. O paracetamol participa muito pouco nos casos de insuficiência hepática fulminante por DILI no país. Essa é uma droga segura e que tem toxicidade hepática relacionada à dose da medicação. Em outros países ocorre um grande número de casos, porque é uma medicação que é utilizada com outra finalidade que não a terapêutica. E, por causa disso, há muitos casos relatados nos Estados Unidos, Inglaterra e Dinamarca, mas em países latinos a participação do paracetamol é muito pequena entre os casos de insuficiência hepática fulminante. E muito importante chamar a atenção é o fato de já encontrarmos nos nossos centros de transplante a utilização de ervas, como a Ruellia baiensis, que é conhecida como mãe boa aqui na Bahia e mãe preta em Pernambuco, o Bidens pilosa, que eu sei que muitos de vocês não sabem o que é, mas eu vou citar alguns nomes: carrapicho, chá de carrapicho, chá de picão, é a mesma coisa, ou picão preto, é a mesma coisa. Muito utilizada e prescrita inclusive por profissionais de saúde, como hepatoprotetor, mas pode causar um sem número de casos de agressão hepática documentada. E um outro caso muito interessante, que é o óleo de cártamo, que é o ácido linoleico, também já proibido em alguns países e que foi documentado num caso de hepatite fulminante em nosso meio. Hepatotoxicidade por fitoterápicos e insumos vegetais é um capítulo à parte, totalmente em curva de aprendizado, muito utilizado no nosso país e outros países como Índia, China, Coreia. É bom lembrar que na Coreia a principal causa de hepatite aguda é hepatite pelo uso de ervas. Isso ocorre também na China, ocorre também na Índia. Há uma questão cultural no Brasil. É bom lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde, que é o maior patrimônio social que esse país já conheceu em todos os tempos, ele só surgiu nas últimas 3 décadas e, com todas as suas imperfeições, mudou a história da saúde no país. Mas antes do Sistema Único de Saúde, não havia assistência farmacêutica e não havia chance de acesso de um indivíduo menos favorecido à saúde, e esses indivíduos dependiam única e exclusivamente da caridade, muitas vezes para o seu diagnóstico, mas não para o seu tratamento. Isso levou com que boa parte da população socorresse a si próprio com o uso de ervas e com o uso do saber tradicional de cultura indígena e de cultura africana, mas que nunca foram corretamente avaliados e que acabaram levando esses indivíduos à exposição a um sem número de situações desfavoráveis. Há também a questão, que é uma questão mercadológica. Há profissionais que utilizam algumas falsas premissas para seduzir o mercado, por exemplo, dividindo as medicações nas naturais e nas sintéticas. Isto é uma maneira de enganar a população leiga e é uma maneira de assegurar a eles bons lucros, e são profissionais, geralmente, que faltam com a verdade com seus pacientes e prescrevem e fomentam o uso de ervas que jamais foram estudadas em relação à eficácia e segurança. E a tendência do leigo é imaginar que o que é natural não faz mal. Geralmente é essa a ideia passada. O Brasil é um país da automedicação, muito influenciada também pela falta de acesso à saúde, antes do SUS e ainda, mesmo após o SUS. Boa parte das doenças melhoram por efeito placebo, obviamente, ou melhoram porque
seguem o seu ciclo natural, costumo chamar a atenção. O chá de limão para a gripe vem daí, todo mundo cura a gripe com chá de limão, sem chá de limão, mas se tomou o chá de limão, acha que curou por causa do chá de limão. E não é à toa também que algumas desses falsos medicamentos estão e ainda sendo utilizados no Brasil para tratamento da Covid, com exatamente esse mesmo conceito daqui que eu falei do chá de limão. Só que o chá de limão não faz mal e os medicamentos usados para a Covid podem fazer mal. Essa semana tive 2 aqui com alteração de transaminase e que, curiosamente, estavam usando ivermectina, coisa que não se usa em nenhum país sério do mundo. Compra pela internet, outra facilidade, desilusão com a medicina alopática. Quanto menos humanizada é a medicina, quanto menos se escuta o paciente precisa, às vezes, ser mais escutado do que auscultado, mais prolifera esse outro ramo da medicina que sabe fazer isso de maneira a capturar o paciente, capturar a mente do paciente. E, por fim, a obesidade. O paciente obeso se submete a tudo, a qualquer coisa, e é uma presa fácil para qualquer enganação dessas. Como eu disse a vocês, o nosso laboratório ele é coligado ao nosso ambulatório é coligado ao laboratório de farmácia, de maneira que quando o paciente desenvolve uma toxicidade em qualquer centro público, ele é encaminhado para o ambulatório em agenda aberta e normalmente nós pedimos a ele que traga aquilo que ele está utilizando e fazemos a avaliação do que contém naquilo que ele está utilizando, dipertenoides, tripertenoides e fitoesteroides. Esses todos são casos que nós tivemos de toxicidade. Amora, já tivemos muitos casos. Carrapicho, que é o Bida espilosa, o picão preto, Goldberry, vários suplementos, o tal do seca-barriga, Espinheira Santa, curiosamente, ela dá um quadro que se assemelha a uma hepatite autoimune, é uma hepatite autoimune-like, e nós pecamos. Todos esses já tivemos, e a gente observa que o que eles têm em comum é a presença de tripetenos e de fitoesteroides. Uma outra situação muito complexa é a questão da interação medicamentosa, que as pessoas não estão preocupadas com isso. Eu costumo sempre falar com os nossos residentes que, exaustivamente, solicitem ao paciente que informem sobre tudo que ele está usando, porque a tendência do paciente é sonegar a informação do uso de algum chá, alguma erva, porque para ele é algo tão inocente que ele não consegue idealizar que aquilo possa ter alguma ação nefasta sobre o seu organismo e que possa explicar os seus sintomas. Por exemplo, uma simples cápsula de alho pode induzir sangramentos em pacientes que fazem uso de cumarínicos. E o mesmo eu digo aqui em relação ao boldo. A boldina, ela compete com o mesmo sítio da albumina que carreia o cumarínico. Portanto, ela aumenta a biodisponibilidade da droga e ela pode levar a sangramento sério. Ninguém se dedica a isso, a estudar isso. Eu já tive a possibilidade de ver uma paciente com hemorragia imensa na região do ombro e da mama. Era uma paciente anticoagulada que fez uso de boldo e estava usando cumarínicos. Ginkgo biloba interage com uma série de medicamentos, como o boldo também, aspirina, tiazídicos, trazodona, e pode aumentar risco de sangramento, de hipertensão e de sedação. O ginseng com a varfarina, a cava-cava com o alprazolam, e por aí vai. A lista é imensa. Seria motivo para uma única aula a lista de situações em que essas ervas podem interagir com medicamentos alopáticos. Muitas dificuldades diagnósticas para a hepatotoxicidade por drogas.
muito mais para a hepatotoxicidade por fitoterápicos e insumos vegetais. Nas hepatotoxicidades por drogas, temos a nosso favor o fato de termos estudos de fase 3, estudos pré-registro, onde a maioria dos efeitos adversos foram anteriormente relatados, mesmo que muito raros. Isso nos leva, como médicos, a ter uma visão mais clara do risco e do benefício. Eu costumo dizer a meus alunos que o médico não pode viver sem o raciocínio da balança à sua frente. Risco e benefício. Qualquer coisa que eu faço para o meu paciente, uma simples aspirina, eu tenho que colocar na balança do risco-benefício, e o fiel dessa balança é a informação científica. Quando falta informação científica, não há como fazer esse juízo crítico. E não há como prescrever nada sem levar em consideração que você pode estar causando malefício ao seu paciente. Primo non nocere, né? Primeiro, não faça mal. Esse é a premissa maior da medicina. E se você prescreve algo que não tem informação científica, e, sobretudo, se você não compartilha essa prescrição com o seu paciente, você não está agindo correto com o seu paciente. Então, nós temos uma outra situação. O controle regulatório nosso é insatisfatório para suplementos e ervas. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Há um intenso apelo econômico aqui. Isso é uma indústria que rende muito dinheiro, e muito dinheiro no subterfúgio da ciência. Não há interesse em trazer para o campo científico essas prescrições, nenhum interesse por parte de quem prescreve e por parte de quem vende. Digo sempre aos meus pacientes que estão usando essas coisas que isso é bom para quem prescreve, bom para quem vende, mas nem sempre é bom para o paciente, ou melhor, quase nunca. A causalidade diagnóstica é complexa. Geralmente, o paciente está usando vários medicamentos ao mesmo tempo, que dificulta a avaliação de algoritmos de validação diagnóstica, como Naranjo, Rucan, OMS e outros mais. Além disso, as interações medicamentosas são difíceis e muitas ainda desconhecidas, e na maioria dos países não há banco de dados que relatem a hepatotoxicidade por drogas ou a questão da interação medicamentosa por xenobióticos, por ervas e drogas alopáticas. Para piorar a situação, em cada país tem a sua farmacopeia própria. Então, nem sempre aquilo que é utilizado e relatado nos sites americanos, sobretudo o Liver Tox do NIH, a gente encontra correlato a outras ervas e outros suplementos que são utilizados no nosso país. Também a forma da hepatotoxicidade é variada e, não raro, a elevação de aminotransferases é a única manifestação clínica ou chamados sintomas incaracterísticos, como náusea, vômito por tempo curto. E isso geralmente não é levado em consideração. A gente acaba fazendo o diagnóstico apenas dos pacientes muito sintomáticos ou dos pacientes ictéricos, o que significa algo em torno de 1% a 2% do universo de pacientes que desenvolvem hepatotoxicidade. Múltiplos ingredientes no mesmo produto, que dificulta ainda mais. Eu vejo aqui pacientes que vêm de profissionais inidôneos que prescrevem fórmulas com 50, 60 componentes diferentes. É praticamente impossível encontrar o malfeitor entre tantos e difícil entender o mecanismo de toxicidade do indivíduo que se expõe a tantos produtos e, não raro, se expõe a outros mais, como, por exemplo, anabolizantes, como testosterona, estanozolol e outras coisas mais. Informações incompletas ou falsas na literatura leiga e também na literatura médica, por incrível que pareça, e falta de conhecimento médico adequado. Se fala muito pouco deste assunto,
durante o curso médico, o curso de farmácia, o curso de enfermagem e o curso de nutrição. Muito pouco. Além disso, a prescrição dessas substâncias se tornou muito atrativa, porque é lucro fácil, e muitos profissionais da área de saúde abandonaram a sua profissão verdadeira e perverteram o seu juramento e passaram a prescrever essas coisas, porque é muito mais fácil ganhar mais dinheiro do que eles ganhariam se fizessem, se desempenhassem a sua profissão de maneira honesta. Essas são as principais ervas e suplementos que nós acompanhamos no nosso ambulatório do Hospital das Clínicas. Vou chamar a atenção aqui de alguns: erva cavalinha, goldberry, chá de 37 ervas, chá de 30 ervas, espira santa, sene, atenção, pode causar trombose de veia porta, cáscara sagrada, mãe boa, chá verde, garcinha, espirulina, já proibida em vários países, mas não há semana que eu não pegue uma formulação contendo espirulina, e tapete de Oxalá, que é uma planta da família do boldo e que causa uma colestase crônica. Além disso, e eu vou mencionar por quê, alguns suplementos alimentares. Esse aqui, provavelmente, é por causa do chá verde que contém. Já houve muito mais casos anteriormente, mas aparentemente houve uma modificação da fórmula. Hoje tem bem menos casos do que tinha na década passada. E esse aqui é uma proteína, em tese, os suplementos proteicos fazem mais mal ao rim do que ao fígado, porque induzem hiperfiltração glomerular. Ninguém está estudando isso, mas é uma hiperfiltração glomerular com o mesmo padrão fisiopatogênico e etiopatogênico da hipertensão arterial e do diabetes, mas ninguém está estudando isso a longo prazo. Mas o que ocorre é que, pela literatura médica, 25% dos suplementos proteicos no mundo todo, eles são contaminados com substâncias que não estão no rótulo, mas estão dentro desse suplemento, de diversos fabricantes. Isso é a experiência na Europa, é a experiência nos Estados Unidos, e conosco não foi diferente. Geralmente, nesses suplementos, adicionam algumas substâncias que aumentam a massa muscular, porque, obviamente, o suplemento não aumenta a massa muscular alguma num curto período de tempo, e eles adicionam para que o paciente tenha realmente a adição, que interprete aquele ganho corporal, de massa corporal, e a perda de gordura a um efeito de suplemento, quando, na verdade, há uma droga lá dentro. Já tive alguns casos assim. O que é que acontece nessa situação? Nós temos substâncias que fazem parte dessas formulações, nessas plantas, muitas vezes com doses que são absurdamente elevadas, a depender do preparo e da industrialização, e que estão associadas a diversas possibilidades de agressão ao fígado, diversas possibilidades de toxicidade. Os dipertenóides e tripertenóides, por exemplo, têm elevada chance de interação medicamentosa, alguma chance de toxicidade direta e de hipersensibilidade. Já os alcaloides, o exemplo clássico em nosso meio é o confreio, ele está associado à agressão vascular, a doença veno-oclusiva, síndrome de obstrução sinusoidal e esclerose hepatoportal, por lesão direta no endotélio vascular. Existem outras também, como a Maria Preta, que é muito utilizado, foi muito utilizado na região amazônica, que também é rico em alcaloide, dá um quadro muito semelhante ao confreio, também tem interações medicamentosas. E os fitoesteroides, várias interações medicamentosas e alguma toxicidade direta. Aqui estão casos de esclerose hepatoportal que nós relatamos na literatura em pacientes que estavam em uso de suplementos e, pelo menos um caso, a gente pôde mostrar o re-challenge. O paciente teve agressão hepatocelular, suspendeu o medicamento e ele voltou a tomar o mesmo suplemento por não acreditar que o suplemento fosse a causa da agressão, e aí desenvolveu uma causa grave de agressão hepatocelular com comprometimento
de endotélio vascular e doença vascular do fígado. Repito, pode ser tanto síndrome de obstrução sinusoidal com doença veno-oclusiva ou sem doença veno-oclusiva, ou doença veno-oclusiva sem obstrução sinusoidal, como pode ser também a esclerose hepatoportal ou a síndrome portosinusoidal, como deve ser chamada atualmente. Essa é uma outra publicação do nosso grupo, que fez uma revisão sistemática da literatura, onde elencou as principais ervas e suplementos alimentares que causam toxicidade na América Latina. Muito importante isso, porque há uma total pobreza de informação sobre este tema, o que dificulta o diagnóstico e o entendimento do que está se passando com o paciente. Essa é uma outra situação também de relato de caso em pacientes ambulatoriais e também outra publicação, só para mostrar como é frequente em nosso meio e também suplementos alimentares na América Latina, uma publicação já do grupo latino-americano, que eu mencionei anteriormente, do consórcio, e outro também do consórcio latino-americano. Por fim, chamo a atenção desse malfeitor chamado estanozolol, muito prescrito para jovens, é um anabolizante, tem um efeito rápido de ganho de massa muscular, mas está associado a uma série de danos ao organismo, que vão desde o risco aumentado de AVC, de arritmia, de infarto do miocárdio, porque ele reduz o HDL colesterol e causa hipertrofia miocárdica, uma hipertrofia miocárdica que vai acima da capacidade de suprimento sanguíneo ao coração, a coronária não consegue dar conta da hipertrofia, isso predispõe o indivíduo a ter esse tipo de problema, de arritmia e de morte súbita. Também a hipertensão arterial, insuficiência renal, mas é no fígado que ele faz um estrago maior, causando uma série de doenças hepáticas, desde a peliose hepática até a NASH, mas eu chamo a atenção, isso é uma experiência nossa aqui da Bahia, juntamente com o grupo da USP, a colestase com gama-GT normal, e isso se dá por conta desses pacientes terem genótipo de PFIC tipo 1 e 2. Nesse caso, a colestase ocorre sem que o indivíduo tenha elevação de gama-GT. Uma desproporção imensa entre a fosfatase alcalina e a gama-GT. Como diagnosticar mais hepatotoxicidade? Procurar mais. Ter mais tempo para se dedicar ao paciente, ouvir mais o paciente. A princípio, todo e qualquer medicamento pode causar agressão hepatocelular e pode ser responsável pela agressão hepatocelular do paciente, inclua aí suplementos alimentares e insumos vegetais, incluindo chás e outros fitoterápicos. Colher uma boa história clínica quanto à exposição a xenobióticos, dados com a família devem ser sempre checados. Muitas vezes o paciente ele não relata, mas algum familiar lembra que o paciente faz uso e acaba trazendo a informação. Monitorar as enzimas hepáticas em caso de uso de medicamentos reconhecidamente associados ao DILI. Um exemplo é na introdução de uma estatina, por exemplo, ter esse cuidado de acompanhar da mesma maneira que a gente acompanha a CPK e distinguir se trata de uma lesão muscular ou de uma lesão hepática, porque as enzimas hepáticas, obviamente, também se elevam nas enzimas musculares. Atenção às interações medicamentosas, falar do tema exaustivamente nos cursos de saúde, usar os sites científicos, a exemplo do Liver Talks, criar centros de referência com bases de dados, ou seja, democratizar as experiências para que todos os que atuam na área, todos os médicos do país que são prescritores tenham conhecimento sobre o tema, sobretudo dessas situações mais novas, como a ILI, e a familiaridade com algoritmos de validação. São poucos os centros que têm farmacêuticos especializados
na aplicação de algoritmos de validação. Sem algoritmo de validação, raramente se publica, porque você não confirma a relação causa e efeito, e a doença continua subdiagnosticada e subnotificada. O que precisamos no Brasil? Realizar ensaios clínicos multicêntricos para estudar comportamento clínico segundo as diferentes alternativas terapêuticas, criar bases de dados, democratizar conhecimento, realizar ensaios clínicos com algumas propostas terapêuticas para mitigar ou minimizar os efeitos da DILI induzida por drogas. A N-acetilcisteína é um exemplo vitorioso no caso do paracetamol, mas provavelmente, sem número de outros medicamentos, ele deve agir. Não é por outro motivo que ele entra em quase todos os protocolos internacionais e nacionais de insuficiência hepática fulminante, e avaliar a utilidade da isoniazida na profilaxia da tuberculose. Há uma impressão de que ela é super utilizada, e se vocês viram bem, é a terceira droga como implicada, associada em casos de hepatite fulminante no centro de transplante que nós estudamos. Como tratar? Diante de uma suspeita clínica, logo suspender a droga e monitorar as enzimas hepáticas. A maioria das vezes vai melhorar espontaneamente ao longo de 3 meses. A partir de 3 meses, se não melhora, comecemos a pensar na possibilidade de biópsia. Obviamente, eu estou falando de um paciente que foi exaustivamente investigado e afastado outras causas de agressão hepatocelular, como doença autoimune, doença viral e doenças genéticas. Casos de colestase, tem que ser avaliado individualmente o uso do ácido ursodeoxicólico, muito mais como hepatoprotetor, como redutor dos ácidos graxos, dos ácidos biliares hidrofóbicos, que causam balonização e alteram a permeabilidade da membrana, mas em nenhum algoritmo internacional, incluindo da ALE, da Latino-Americana de Fígado, que nós finalizamos no ano passado, ele é recomendado universalmente. Caso a caso. A hipersensibilidade ou síndrome DRESS, corticosteroide, sim, tem a sua utilização comprovada. Na hepatite autoimune-like, corticosteroides única e exclusivamente, sem azatioprina, por 3 a 6 meses. A nossa maior experiência aqui em medicamentos alopáticos com hepatite autoimune-like é com alfa-metildopa. Também já tivemos carbamazepina, mas de longe a nitrofurantoína é a principal, e das ervas é a espinheira santa. Vascular, caso a caso, a anticoagulação universal geralmente ainda não foi avaliada, é algo que deve ser pensado, sobretudo se a gente tem um diagnóstico muito precoce. Não vejo muito sentido num diagnóstico mais tardio. Suspender a droga e o uso de estatina como protetor é algo que precisa ser melhor explorado. A gente sabe hoje que as estatinas estão ganhando cada vez mais terreno na hepatologia, como estabilizador de membrana, melhora do fluxo sinusoidal. É prescrita já em alguns protocolos de tratamento de hipertensão portal, paciente cirrótico com hipertensão portal. Também, mais recentemente, como drogas que reduzem a incidência de carcinoma hepatocelular por motivos ainda não conhecidos. Portanto, em conclusão, DILI muito subdiagnosticado na América Latina. Hepatotoxicidade por droga é a principal causa de hepatite fulminante no Brasil. Pode ser ainda maior, porque boa parte dos criptogênicos são por causa provavelmente por causa do uso de drogas, sobretudo de ervas. Hepatotoxicidade por acetaminofén ou paracetamol é excepcionalmente encontrada na América Latina, diferente dos países anglo-saxões e da Dinamarca. Hepatotoxicidade por fitoterápicos, insumos vegetais, suplementos alimentares é pouco diagnosticada e pouco estudada em nosso meio. Poucos centros de referência em hepatotoxicidade na América Latina. Por fim, já quero convidá-los para o Hepatologia do Milênio, de 26 a 28 de novembro de 2020,
por causa da pandemia, o Hepatologia do Milênio será remoto, mas continuamos fiéis ao nosso modelo de um programa super interativo e teremos a presença de 16 convidados internacionais, em torno de 30 convidados nacionais. Espero vê-los lá também remotamente em novembro. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Paraná, como sempre, dominando o tema. É um tema que ele é pouco valorizado, apesar do seu grande impacto na saúde pública. E isso se manifesta também no interesse das perguntas que recebemos aqui, e que eu vou de pronto lhe pedir para nos brindar com a sua experiência, porque são dúvidas práticas. A nossa colega, a doutora Mônica Henriques, faz uma pergunta que muitas vezes nós hepatologistas, gastroenterologistas, ficamos até na dúvida de como orientar os colegas da ginecologia, da oncologia, que é acerca do uso de tamoxifeno. Como conduzir pacientes que precisam de um tratamento durante 5 a 10 anos, às vezes, e que passam a apresentar alterações laboratoriais decorrentes do uso prolongado do tamoxifeno? Qual a conduta a tomar nesses casos? Essa é uma excelente pergunta. Na maioria das vezes, o tamoxifeno ele causa uma esteatose hepática, porque ele priva a célula hepática de estrógeno. O estrógeno é um excelente hepatoprotetor, entre aspas. Ele reduz a possibilidade do indivíduo desenvolver toxicidade hepática, tanto que a NASH, na mulher pós-menopausa, ela se eleva em relação à NASH pré-menopausa. O estrógeno também ele reduz a fibrogênese hepática. Então, o que ocorre no tamoxifeno é que, na maioria das vezes, desenvolve esteatose hepática, mas alguns pacientes evoluem com NASH, com esteatohepatite. Alguns outros, mais raros, com uma doença mais colestática. Num caso como esse, existe a possibilidade de trocar a medicação, muito mais difícil no sistema de saúde, o uso do anastrozol é uma possibilidade, e o resto é risco-benefício. É aquele juízo crítico que nós temos que exercer como médicos. A gente sabe qual é o potencial de risco do uso do tamoxifeno, mas sabe também qual é o potencial de risco de uma recidiva, de uma neoplasia de mama estrógeno positivo. E dificilmente uma doença hepática evolui muito mal em 5 anos, mas frequentemente uma neoplasia de mama evolui muito mal em 5 anos. Então, aí entra o juízo crítico do médico. Não há uma resposta definitiva, mas é uma resposta que é dada pela informação científica, no fiel daquela balança que eu mencionei anteriormente. Aí o bom senso e a visão clínica vai ser essencial. Aproveitando essas questões ainda, professor, em relação a tratamento de doença hepática com substâncias que nós temos muito frequentemente recebido em consultório, todos nós hoje vemos como os pacientes são preocupados com esteatose hepática. O que tratar na esteatose hepática e na esteatohepatite quando esses pacientes chegam com prescrição, por exemplo, de sibilo mariano? Como interpretar essas medicações de eficácia a confirmar ou controversa ou duvidosa? Qual a sua opinião, qual o posicionamento seu e, se possível, da sociedade como toda a SBH para essas situações desse tipo de fármacos no uso na esteatose hepática? Medicina é ciência e ciência só se reinventa na ciência. O que não é ciência não deve ser incorporado na medicina, a não ser em situações muito excepcionais e a não ser em situações que compartilhem o risco com o paciente. No caso específico dos medicamentos para esteatose, o campeão é o cardomariano que é a mesma coisa, não, a silimarina, que é o componente do cardomariano, não tem nenhum efeito hepatoprotetor. É uma das drogas mais vendidas e mais prescritas no Brasil, nenhum efeito hepatoprotetor. Pode ter, inclusive, com inibidores de protease, interação. E a interação nefasta. Mas como hepatoprotetor não faz o menor sentido. Esse é um exemplo muito claro de overuse de uma medicação que não tem
nenhum benefício para o paciente. Mas existem outras coisas mais. O paciente que tem esteatose hepática é o paciente mais gordinho, e o paciente que tem obesidade é aquele que se submete a tudo. Como eu disse, é presa fácil. Esse indivíduo roda em consultório de nutricionistas, de médicos, e não sai da internet consumindo essas formulações. E é, infelizmente, a maior vítima. Uma última pergunta, professor. Essa segunda também foi da doutora Mônica Henriques, nossa colega, professora aqui da UFPB, bastante ativa também. Mas tem uma pergunta aqui agora do nosso colega Sérgio Pessoa, lá do Ceará. O Sérgio pergunta, quando a gente vai considerar o uso do corticoide, o senhor já citou no seu diapositivo, mas diante de que situação prática, do ponto de vista de DILI, de lesão induzida por droga, tem algum nível de aminotransferase que lhe justifica iniciar naquele paciente corticoterapia? Olá, Sérgio. Um grande abraço para você. Veja, em relação ao uso de corticóide, o que está definido é em caso de hipersensibilidades, pacientes que têm uma síndrome DRESS, obviamente, é grave, o paciente com hipereosinofilia e com uma agressão hepática, com outras manifestações, inclusive as manifestações cutâneas, a farmacodermia com agressão hepatocelular. Ou na forma da hepatite autoimune light, que lembra em tudo a hepatite autoimune, mas não costuma ter autoanticorpos, eleva um pouco menos a imunoglobulina, e esse paciente, se vai para uma biópsia, a gente encontra um padrão de hepatite autoimune, com uma diferença. Se fizer a imunohistoquímica, a gente vai ver pouco CD20, o que a gente vê muito na hepatite autoimune. Não é a mesma doença, mas se parecem muito. Mas, às vezes, ela evolui e ela se transforma, se consolida como hepatite autoimune clássica. Mas o habitual é que esses pacientes resolvam a sua doença com 3 a 6 meses de corticoide puro, nada mais. Fora essas duas situações, o uso de corticoide é extremamente controverso, sobretudo na forma hepatocelular, independente da gravidade. O guideline da ISO, que vai ser lançado agora, publicado agora, não recomenda o uso fora dessas duas situações. Professor, eu vou aproveitar aqui o nosso amigo Alexandre Buzaide, lá de São Paulo, mandando os parabéns pela qualidade da aula, e agradecer em nome da Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba ao doutor Basílio, dentro do Dr. Marcelo Germogli, para seguir com as atividades. Muito obrigado, professor Paraná. Obrigado, Alexandre.